Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Agrodebate, o programa que debate o agronegócio para você aqui na tela do canal AgroPlus. Obrigado pela sua companhia, meu amigo, minha amiga. Não se esqueça, você pode interagir no nosso programa através do nosso WhatsApp. A partir de agora, 1 hora de informação sobre o agronegócio e você pode mandar a sua sugestão de pauta por aqui, através do nosso WhatsApp que está na tela, escaneie o QR Code que aparece por aí e abra o bate-papo. Mande sua mensagem, seu bom dia, boa tarde, boa noite. Participe conosco, é muito importante. No programa de hoje, os destaques trazem: o governo publicou aquilo que a gente estava esperando e vem falando nos últimos dias, que são as medidas alternativas ao IOF, a tributação do IOF, que foi muito criticada. E aí o governo concluiu, fez aquilo que ele estava falando que ia fazer. Trocou o imposto por imposto. E aí, qual que é a sua opinião sobre isso? A cada dia que passa a gente vai adquirindo mais informações e a nossa opinião vai se formando ao longo dos dias. Daqui a pouco um debate sobre isso aí. A gente vai trazer também informações sobre uma pesquisa que está sendo realizada, que tem o nome Decifrando o Cenário de Máquinas Agrícolas no Brasil. Essa pesquisa, dentre todas as informações, deve trazer aí, apontar perfil de produtor, critérios decisivos do produtor na hora da compra de maquinários. Então, para isso, a gente vai trazer, inclusive, uma participação, uma entrevista sobre este assunto dentro do programa de hoje, e você não pode perder. E também, ainda hoje, patas de animais com risco de introdução de febre aftosa no país foram barradas em um aeroporto. Será que isso gera tanto problema, ou pode gerar tanto problema assim? Para conversar sobre esses assuntos, eles compõem a nossa tríplice bancada digital. Seu Bianco, que é especialista em negócios, e Daiane Kirnev, especialista em agronegócios. Seu Bianco, é risco fazer uma introdução dessa maneira, patas de animais? Eu vou trazer a pata do animal na minha mala, não tem problema nenhum. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Jossan, boa noite, doutor Daiane, boa noite a todos que nos assistem. Jossan, é muito gravíssimo, 20 anos para a gente ser livre da febre aftosa. Agora, na mesma semana, aparece uma mala dentro de um aeroporto que é de animais desses cascos rachados e sem identificação, sem o dono da mala. Isso aí Polícia Federal, a CNA, isso é uma denúncia gravíssima. Nós devemos pesquisar da onde está vindo, como está vindo, quem é o interessado nisso. Muito bem, vamos falar sobre isso. E Daiane, essa semana, você esteve um pouquinho ausente aqui conosco, completamente compreensível, e nós não tivemos a oportunidade de conversar com você sobre a taxação das LCAs e LCIs. Tem opinião para vir por aí? Tem sim, Jossan. Eu acredito que o governo fez a troca de 6 por meia dúzia, ou meia dúzia mais meia dúzia, né? Vamos ouvir, então, sua opinião dos dois. Então, o programa só está começando. Vamos debater o agronegócio? Meus amigos, nós começamos com essa informação do governo que, de fato, cumpriu com o que ele estava prometendo e trocou, depois de todo o bafafá em torno do imposto sobre operações financeiras, e, portanto, ele trocou a taxação do IOF, trocou imposto por imposto. Hoje eu vi até na CNN, que as comentaristas numa conversa falaram, trocou o impostão por impostinhos. E isso, na verdade, para fazer um equilíbrio fiscal. A gente teve a oportunidade, Daiane Kirnev, para conversar sobre esse assunto aqui ao longo dessa semana, e a gente queria ouvir um pouco da tua opinião, já que
agora, de fato, esse conjunto de medidas, né, via um decreto e medida provisória, foram publicados na noite de ontem, quarta-feira. De acordo com o Ministério da Fazenda, as medidas foram acertadas entre o ministro Fernando Haddad e os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, além de lideranças das casas legislativas. E algumas dessas medidas são de fim da alíquota fixa do risco sacado, fica apenas a diária de 0,0082. E aí o governo está tentando defender muito essas medidas. Mas ontem também nós conversávamos que há contradição entre os benefícios e malefícios desse anúncio. Justo, primeiro, boa noite, né? Porque eu não dei boa noite para você, boa noite para o seu Bianco e boa noite para você, telespectador. Eu acho que o erro foi meu, eu acho que eu que não dei boa noite para você. Seja bem-vinda. Justo, falando sobre essas mudanças, eu não venho aqui para ser pessimista, né? Mas, assim, quando a gente fala para o setor do agronegócio, essas mudanças não são nada boas. A gente tinha a expectativa muito ruim do IOF sendo nas operações de crédito, né? Uma tributação aumentada aí por essa decisão. Porém, algumas medidas alternativas foram tomadas, né? Nessa medida provisória. E o que é essas medidas? Vão continuar com o IOF, só que vai ter uma determinada alíquota. A partir de 300 mil agora esse ano, vai ser taxado com o IOF, e a partir de 600 mil ano que vem, com esse reajuste do IOF, né? Porque o IOF já existia, já é implementado em todas as operações. Só que esse aumento de tarifação de IOF vai ser esse ano a partir das operações de 300 mil e ano que vem a partir de 600 mil. Ou seja, continuamos com o IOF, inclusive nas operações de crédito rural, né? Porque as operações de crédito rural, elas são caras. Então, elas partem normalmente dos 300 mil reais, 600 mil reais. Então, a gente vai ver que o IOF para o produtor rural vai continuar existindo na maioria das vezes. E agora a gente vai ver outras taxações, outros impostos que eram nas aplicações, né? Então, agora, além do IOF para o produtor rural, nos planos safra, provavelmente, agora a gente vai ter também nessas aplicações. E a gente viu a LCA, a LCI, mas aqui eu só queria fazer um breve comentário sobre a LCA, que é a letra de câmbio agrícola, né? Que são aqueles fundos de investimentos que as pessoas particulares, às vezes, estão lá com dinheiro sobrando na conta, faz uma aplicação e aquele valor é destinado para setor agrícola, para plano safra. Como é um investimento muito seguro e não tinha cobrança de imposto de renda, então muita gente aplicava em LCA. E agora, com essa tarifação, vai aumentar 5%, especificadamente eu estou falando aqui da LCA, 5% sobre o imposto de renda. Ou seja, se a pessoa aplicou lá R$100 e ela recebeu um crédito de R$1, vai ser, sobre esse R$1 vai ser aplicado 5% de imposto de renda. Então, vai aumentar, sim, e também vai reduzir a quantidade de pessoas que vão ter interesse em aplicar em LCA, né? Então, isso gera um risco nesse sentido, que vai diminuir a quantidade de investimento. Porque, vejamos assim, quanto mais dinheiro eu tenho naquele fundo, mais barato fica, né? Quanto mais gente investe, mais dinheiro disponível, mais barato fica aqueles custos. Então, a partir de agora, com essa tributação, talvez não seja tão interessante assim. Então, esse é o risco que eu vejo nesse tipo de tributação. E vejo também que o IOF não mudou em nada para o setor agrícola. Ele vai continuar ali firme e forte com essa alíquota aumentada. Então, para mim, é um desestímulo ao crédito rural. Seu Bianco. Só para a gente relembrar também, o Brasil, a carga tributária é 38% do PIB. Então, tudo o que nós produzimos, o que nós damos, 38% a gente paga de impostos. E o grande problema disso é que a gente não tem
retorno em cima disso. A classe produtora ou todas as famílias no Brasil não têm um retorno, seja educação, seja segurança, seja todos os fatores que é obrigação do governo fazer. Portanto, isso cada vez mais imposto e cada vez menos qualidade de retorno para as nossas famílias. Meus amigos, uma coisa que a gente fala diariamente por aqui é que o governo tem que aprender a fazer o dever de casa, ele tem que diminuir os gastos da máquina pública. Mas eu vou trazer uma informação para a gente tentar só fechar esse assunto bem rapidinho, e que está no site Agência Brasil, que é a agência do governo do estado, do governo federal, que diz o seguinte, que essa medida... sem essa alternativa, o governo teria que contingenciar mais gastos federais neste ano, o que impactaria ainda mais o funcionamento da máquina pública. Ou seja, está expresso por parte do governo que ele não quer economizar, ele quer tirar de outros lugares. Economizar não é uma possibilidade. Inclusive, a inserção do programa PED Meia, aquele para estudantes, receber ali um valor e etc., ele tá dentro dessas medidas. A inserção do programa PED Meia no piso constitucional da educação, mudança nas regras do serviço digital do INSS para solicitação de benefícios por incapacidade temporária, enfim, tem muita coisa. Mas economizar é uma coisa que o governo não quer. Tá claro, viu? Não temos dúvidas. Vamos já fazer o nosso primeiro intervalo comercial de hoje. O primeiro bloco foi bem rápido. A gente segue analisando essas informações e ao longo que a gente vai entendendo melhor também e conversando com outros especialistas, a gente volta a conversar sobre esse assunto por aqui. Quem sabe amanhã a gente volta a debater sobre ele nessa sexta-feira aqui no AgroDebate. No próximo bloco, uma entrevista para falar sobre a pesquisa Decifrando o Cenário de Máquinas Agrícolas do Brasil. A gente vai falar sobre o que os dados preliminares dessa pesquisa, que está em andamento e deve ser publicada em setembro, deve trazer a respeito do perfil do produtor rural brasileiro e os critérios decisivos na hora da compra. A gente volta já, o intervalo é rápido. O AgroDebate dessa quinta-feira, Dia dos Namorados, 12 de junho, e está de volta. Não se esqueça que você pode participar com sua opinião, seu bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você está nos assistindo aí também, né, através das redes sociais, ou você que nos assiste através aqui do canal AgroPlus, é o teu boa noite, manda a tua mensagem, você pode mandar a tua sugestão de pauta também, o WhatsApp está aí liberado para a sua participação, sua interação conosco. Vamos voltando para informações. Como a gente falava, minha gente, tem uma pesquisa que ela está em andamento ainda e que ela é conduzida pela consultoria BIM3, que é a Bosch Inteligência de Mercado, e que ela já está, ela vai ser divulgada oficialmente em setembro, ou seja, é uma pesquisa que ela está em caminho, mas ela já, através da coleta de informações, né, ela já consegue trazer algumas informações, alguns dados que são preliminares, principalmente da região sudeste. E essa pesquisa ela se chama Decifrando o Cenário de Máquinas Agrícolas no Brasil. Vou chamar o seu Bianco já por aqui, para a gente continuar falando sobre isso, seu Bianco, que a gente já conversou muito sobre, máquinas agrícolas, vendas de máquinas agrícolas, só que a gente está falando de uma pesquisa muito maior do que a gente já conversou por aqui. Essa pesquisa ela deve levantar um perfil do produtor rural, uma nova geração assumindo o comando aí, que inclusive vai até meio que de contra com o que a gente já conversou, não sei se o senhor se lembra, sobre a sucessão familiar na suinocultura, que uma pesquisa recente também mostrou, né, que dados apurados
pelo menos no estado de Mato Grosso, mostram que os suinocultores mato-grossenses estão envelhecendo. A galera mais nova parece que não está muito interessada na suinocultura. Então, a gente está vendo várias informações que vão ser trazidas nessa pesquisa sobre também as marcas, como que elas devem interagir junto ao cliente, enfim, muita informação e que é muito valiosa, por isso que é importante para o produtor rural estar de olho para saber como que vai agir, entender como é que está o mercado, para ele se preparar para as informações que estão decaindo, para fazer um ajuste, ou como se preparar lá na frente, né, seu Bianco? Exatamente, Jossan. Essa pesquisa é de muito valia, porque a sucessão familiar ela é muito difícil, tanto na região agrícola como toda a sucessão familiar na industrial. Então é muito importante que essa pesquisa para a gente entender, para que o produtor entenda, para que as indústrias entendam. Principalmente se os jovens entrarem muito na agricultura, a tendência do jovem é ser mais adaptável a essa inteligência artificial, usar mais máquinas, usar mais essa inteligência. Enquanto que nós, senhores mais de idade, gostamos mais do manual, gostamos mais daquilo mais concreto. E a inteligência artificial, ela veio e vai ficar, e é de muita facilidade para os jovens. Então, é muito importante nós ver, principalmente, o que é que os fabricantes estão pensando nesse futuro com essa ala jovem entrando na agricultura. Então, para que a gente entenda melhor isso tudo, como é que está no andamento, e tem até informações interessantes que ele vai trazer para a gente, nós já conversávamos nos bastidores, né? E vamos trazer ele que é sócio-diretor da BIM3, que é a consultoria de inteligência que está conduzindo, né, essa pesquisa. Luiz Vinha chega aqui com a gente. Seja bem-vindo, Luiz, e obrigado pela sua participação. Tem muita coisa boa aí para trazer nessa pesquisa que vai sair por completo lá em setembro, né? Mas vocês já estão descobrindo muita coisa por aí, né? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Jossan. Muito obrigado, Bianco. A oportunidade de estar aqui com vocês é um prazer. E é isso. Vai vir bastante coisa. Espero com certeza bastante coisa boa, mas com certeza interessante. Fazendo aqui um histórico breve dessa nossa pesquisa, a nossa empresa tem como nascedor o mercado não só de máquinas agrícolas, mas também de automóveis pesados, né, de veículos pesados, e a demanda dos nossos clientes por entender melhor o mercado de máquinas agrícolas nos conduziu aí a desbravar essa fronteira de realmente conseguir entender o plantel de máquinas agrícolas hoje no Brasil, entender o perfil desse agricultor, como ele pensa a troca dessas máquinas, tempo de renovação, como ele enxerga as marcas, o perfil de fato desse mundo de máquinas agrícolas no Brasil, que é gigante. Então, estou aqui à disposição de vocês. E a intenção, Luiz, pelo que eu entendi na notícia que está no site Compro Rural, que ela deve apontar, então, portanto, o perfil do produtor rural, que inclusive eu fiquei muito surpreso, como eu falava agora na introdução. Recente, nós vimos dados de Mato Grosso sobre a suinocultura que mostra que o suinocultor está envelhecendo. A nova geração parece que não está tão interessada. E pelo que a gente já vê de dados preliminares, de acordo com esses dados parciais, né, a faixa etária predominante entre os entrevistados, em sua maioria sócios proprietários, está entre 29 e 44 anos. Além disso, cerca de 20% desses líderes, isso que eu achei muito interessante, 20% desses líderes têm entre 18 e 28 anos, revelando um novo perfil aí de liderança no mercado. E além disso, também os critérios na hora de compra, o que mais que a gente deve ver
nessa pesquisa que ainda deve sair oficialmente por completo lá em setembro, né? Exato, exato. Como você bem disse, são dados ainda preliminares, né? Então, nós estamos em campo fazendo, aplicando os questionários para entender com profundidade esse mercado. Então, esses dados preliminares que a gente tem bastante informação já de Sudeste, por isso que a gente está fazendo aí uma estratificação para conseguir trazer esses insights que têm aparecido. E, por exemplo, essa questão da faixa etária realmente nos surpreende, porque vem surgindo aí uma nova turma, né, uma nova liderança que está à frente desses negócios, que está à frente da decisão sobre a troca, renovação, manutenção de máquinas. É importante destacar que essa nossa pesquisa ela é feita diretamente com os produtores e, em sua maioria, sócios proprietários, mas pessoas sempre que estão ligadas à decisão por essas máquinas. Então, isso nos faz perceber, por exemplo, que esse público que vem sendo estudado por nós, ele hoje em dia não só está atento às marcas, essas grandes marcas renomadas de mercado, mas eles têm acompanhado com a eficiência dessas máquinas. O como se trabalha, como ela funciona numa questão, por exemplo, de assistência técnica, de peça de reposição. Então, o que se vê é uma posição muito mais profissional e pragmática mesmo. O quanto essa máquina está, de fato, sendo eficiente para o meu negócio ser mais rentável e mais produtivo. Então, é um perfil que nos parece mais jovem, e mais exigente também, mais preparado tecnicamente. Seu Bianco, sua vez. Seu Luiz, nessa pesquisa aí, eu acho assim que vocês irão encontrar muitas dificuldades em virtude do quê? Vamos no maquinário, vamos dizer. Bom, você vai fazer uma pesquisa sobre máquinas colheitadeiras. Ela tem um diferencial muito grande conforme cada região. Região de Mato Grosso precisa de colhedeiras aí de 30, acima de 30 pés. A região de Santa Catarina precisa de uma colhedeira teoricamente pequena, também como renovação de máquinas. O senhor falou também agora de assistência técnica também. Vamos em regiões que, vamos dizer, a Amapá está sendo uma fronteira, o Acre está sendo uma fronteira. Essa logística também é uma coisa bem difícil de se entender. Essa pesquisa iria abranger cada um desses locais ou setores? Bianco, ótima pergunta, porque se é uma palavra que se identifica com a nossa pesquisa, é desafio. Então, nós, desde o início, tínhamos a certeza de que seria um grande desafio, porque a nossa proposta, desde o início, é cobrir todas as regiões do Brasil, né? E entender dentro de cada região exatamente as culturas principais, mas entender as culturas com profundidade, certo? Então, basicamente, nós estamos pesquisando máquinas agrícolas dentro de propriedades que estão dedicadas às culturas de soja, milho, arroz, algodão, cana-de-açúcar. Então, é uma pesquisa bastante intensa e é um detalhe muito grande de dados que nós estamos buscando. E como eu disse, em todas as regiões do Brasil, a ideia é cobrir, realmente estamos cobrindo todos os estados, mas também estamos buscando entender as diferentes culturas e os diferentes tamanhos de propriedade. Então, por exemplo, se identifica que propriedades maiores, com mais de 200 hectares, estão dedicadas à cultura de trigo em determinada região. Determinado tamanho de propriedade está dedicada a determinado tipo de cultura na região sul, e a gente arroz no sul. Então, a gente está fazendo um mapeamento realmente detalhado de toda essa realidade, em especial do maquinário, mas de acordo com o tamanho da propriedade, de acordo com a cultura, e agora, por exemplo, também de máquinas. Estamos estudando 3 máquinas, autopropelidas, que a gente chama. Então, são os tratores, colheitadeiras e pulverizadoras.
Então, por exemplo, na colheitadeira, sim, nós estamos fazendo uma segmentação do tamanho da potência dessa máquina. E, evidentemente, de acordo com essa configuração da máquina, ela está mais dedicada a determinada cultura. É exemplo do trator. Então, existem vários tamanhos, potências de trator que, evidentemente, estão muitas vezes dedicados a determinadas culturas. Então, esse também é um dado extremamente importante que a gente vai conseguir trazer. É evidente que o setor agrícola, os produtores, as fabricantes, as montadoras das máquinas, têm ideia desses dados. Cada empresa tem sim as suas projeções, tem os seus entendimentos. Porém, uma pesquisa que consiga trazer tudo isso de forma aprofundada e nessa escala, nós entendemos que é uma pesquisa realmente pioneira, inovadora e que pretende, de fato, agregar muito, não só para o produtor rural, que vai entender em que situação ele está, comparar com os demais semelhantes a ele, entender as tendências de mercado, né, o que o mercado está pensando, e também, por exemplo, as fabricantes de máquina. As fabricantes que querem atingir esse público, hoje em dia elas têm que perceber que são pessoas mais jovens. Por onde essas pessoas estão buscando informação? Possivelmente por meios diferentes daqueles pelos quais elas interagiam com as gerações passadas. Então, são todas essas informações que nós estamos aí buscando com bastante trabalho, porque também conseguir aplicar um questionário tão completo como esse também não é fácil. Por isso que é uma pesquisa que ela começou em fevereiro, março, e a gente vem desenvolvendo para conseguir um número consistente de entrevistas que nos dê a confiabilidade que a gente entende ser importante para esse tipo de trabalho. Só para complementar, a gente está falando aí de um intervalo de confiança de 95% e de uma margem de erro de 3,45%, se eu não me engano. São dados muito bons e que a gente fica cada vez mais interessado, Luiz. Tem números também, aliás, tem informações que não estão e que vão estar, acredito, quando a pesquisa for revelada por completo, mas que diz que o agronegócio está se tornando cada vez mais técnico, internacionalizado, regulado e competitivo. Bom, isso parece que, assim, tá muito na cara, né? Todo mundo já está acostumado a buscar mais informação. Antigamente a gente tinha a imagem do produtor rural, aquele cara de chapéuzinho, a roupa rasgada e uma palha na boca aqui. Hoje a gente já está vendo um perfil completamente diferente. E aí isso se torna um desafio. Você falou das fabricantes. E vocês chegam a mencionar, ainda sem números, mas os nomes das maiores revendedoras de máquinas no país. E o que eu queria te perguntar é se, porventura, como eu disse, né, os números ainda, pelas informações que eu acessei aqui, a gente ainda não tem números, mas a gente tem mencionados os nomes da John Deere, Massey Ferguson e Case. Eu queria perguntar, e isso relacionados a outros fatores, não somente o nome que pode influenciar na compra, como oferecer assistência técnica, oferecer custo operacional, condições de financiamento. Você acha que isso pode ser uma ameaça para esses grandes nomes que já estão consolidados no mercado? Eu não sei, se a gente está falando... Travou um pouquinho, Luiz, né? Vamos tentar reestabelecer. O Paulo está de olho ali, a hora que tiver restabelecido. Mas, seu Bianco, tem a menção aqui, ó. Eu vou ler como é que diz. Ô, Luiz, resolveu agora, parece. Vamos lá. Não sei se vocês estão com problema com a internet aí também por aqui. A gente também anda com problema. Ou é só aqui mesmo? Aqui, vira e mexe, tem congestionamento nas linhas. Pronto. Continua a resposta? Eu acho que desde o início nós não conseguimos entender a tua resposta, então se puder começar ela. Eu não tinha começado a responder, por isso que assim... Então,
A pergunta é extremamente cabível nesse sentido, Jossan. Por quê? A gente entende que pode ser sim um risco para as grandes fabricantes, para as marcas consolidadas, mas também entendemos que é uma grande oportunidade, né? Porque hoje, como você bem disse, aquela figura do agricultor de chapéu, né, andando ali com o seu canivete ou a cavalo, hoje em dia ele está andando com a sua caminhonete, muitas vezes com o seu quadriciclo, com o seu tablet na mão, com o seu celular potente, e analisando muitas vezes online as informações que vêm das próprias máquinas que estão ali andando autonomamente, muitas vezes, pelas plantações, né? Então, a gente entende que, como eu disse, se há um risco, se não mudar a forma de tratamento, realmente a gente entende que há um risco, mas a adaptação é necessária e a gente entende que já vem acontecendo. Esse nosso estudo, essa nossa pesquisa, ela vai servir de material muito importante, consistente, para que as empresas que querem bem atender o mercado agrícola saibam como o perfil desse produtor, como ele gosta de receber informação, como ele se planeja para fazer os investimentos, quais são as grandes barreiras para os investimentos. Então, quando a gente fala das grandes marcas, nós fizemos essa com a aprovação das marcas. Procuramos entender o porquê algumas marcas são bem avaliadas, bem reconhecidas, né? Da onde vem essa boa avaliação. Então, todo esse contexto, para nós, está sendo muito rico entender e, com certeza, valioso não só para os fabricantes das máquinas, fabricantes dos acessórios dessas máquinas, para o próprio produtor, mas também, por exemplo, para os bancos que querem ajudar no financiamento dessas máquinas, que é sabido que o custo do maquinário é muito alto. A gente consegue perceber, por exemplo, que muitos agricultores estão buscando alternativas que muitas vezes são mais baratas e podem servir para algumas culturas em especial. Por exemplo, tem muito produtor falando já em drones utilizados na agricultura, né? Muitas vezes você for ver o valor de um drone ou o valor de uma pulverizadora, são valores bastante distintos. Então, são as saídas, as soluções que o mercado em si já vem buscando para solucionar seus próprios problemas. Além do fato de que toda essa informação, ela ajuda não só o produtor, mas as associações e o próprio governo, né, a desenvolver, eventualmente, políticas públicas dedicadas e adequadas para quem precisa comprar essa máquina. Né? Quais são as grandes dores desses produtores? Por que eles não trocam com mais frequência essa máquina? Será que essa máquina realmente é o que vai aumentar a efetividade do plantio, por exemplo, numa semeadeira? Será que essa colheitadeira realmente é o que está trazendo a diferença para ele? Esse tipo de dado vai poder ser analisado, evidentemente, em conjunto com tantos outros, de forma a ter uma inteligência do negócio. Inteligência, dados, informações são extremamente valiosos, ainda mais nesse mundo competitivo que nós vivemos, e essa oportunidade que nós temos hoje dentro do agronegócio em escala global. Gestão de dados é uma coisa que eu ouço há muito tempo, né? E é o que vocês têm feito através da coleta desses números aí. Seu Bianco. Seu Luiz, eu sei que nós estamos aqui mais para ouvir o senhor, mas eu iria dar algumas informações para, de repente, acrescentar nessa pesquisa, que no nosso entender, é muito importante. Centro-Oeste tem a sazonalidade, o período exclusivo de plantio e de coisa, e tem o período de seca. A gente discute muito que o Centro-Oeste, provavelmente, ele tem que partir, ou será uma atividade muito importante, a irrigação. E tendo a irrigação, eu acho que isso se completa com
às vezes, o próprio maquinário que ele usa para uma atividade se complementar nas três. Nessas pesquisas também, acho eu que poderia ser comentado isso para que a mesma máquina que se usa num determinado tempo, ela tenha, vamos dizer, essa mesma eficiência nas três culturas que provavelmente vão ser plantadas. Isso é um dado, de repente, que eu ia passar para o senhor. E outra coisa que se fala muito, pelo menos no Centro-Oeste ou no Mato Grosso, é que a janela de plantio, vamos dizer, o período entre plantio e colheita de uma cultura para outra é muito curta. Então, se necessita de um maquinário muito grande, eficiente, com muita rapidez, porque naqueles poucos dias em que se deu um sol, nós temos que colher o soja com urgência para daí se plantar o milho, porque senão você perde no soja e depois você perde no milho. Então isso, de repente, na pesquisa de vocês, principalmente para o Centro-Oeste, seria uma parte muito importante. E, logicamente, o que a gente sempre fala é o setor financeiro. Por que a máquina é tão cara? Por que simplesmente o produtor vai na compra quando se fala de preços dela? Não, ótimo, Bianco. Agradeço muito as informações. Como eu disse, nossa empresa tem origem, né, no mercado de máquinas e também de veículos, e nós estamos aí mergulhando muito de cabeça para entender com grau de detalhe máximo possível esse mercado das máquinas agrícolas. Então, esse tipo de informação que a gente vem recebendo nos enriquece de conhecimento que vai sim ser utilizado na pesquisa, né? A gente já vem, por exemplo, identificando, e em especial a gente identifica isso nas grandes propriedades, né? Que tem mais de uma cultura, tem a safra, tem a safrinha, então você tem uma série de circunstâncias dentro dessa atividade rural que a gente está conseguindo mapear partindo do ponto de vista do maquinário, né? Então, na medida que o maquinário é tão importante, a tecnologia é tão importante nesse mundo hoje, entender essa realidade a partir da máquina parece para nós uma ferramenta extremamente importante, como eu acabei de dizer, para o complexo, para o ecossistema agro no geral, porque a gente consegue entender todas as dores, né, de cada setor, de cada cultura, e por meio dessas informações que são reveladas, a gente conseguir trabalhar em conjunto, seja junto a governo, seja com as associações, para buscar resolver esses problemas, né? Que esses gaps sejam fechados, que a gente consiga, de fato, melhorar competitivamente a nossa agricultura, que já é excelente, sob vários aspectos. Então, a ideia desse trabalho é isso, é colher esse tipo de informação valiosa e compartilhar, né? E compartilhar de modo a entender a importância, a relevância e a necessidade de se ter mais detalhe, mais informação sobre o agro. Só fazendo um parênteses aqui, se vocês me permitem, como eu comentava, por exemplo, um dono de frota de ônibus ou de caminhões, eles muitas vezes podem estar muito mais bem atendidos do ponto de vista de assistência técnica, de peça de reposição, e de atendimento às necessidades dessa frota, pode estar sendo muito mais bem atendido do que o produtor rural. Porque ele tem mais informação, as empresas ao redor desse sistema de transporte dispõem de muito mais informação do que as empresas que estão servindo o mercado de máquinas agrícolas. Então, a gente entende que esse nosso trabalho, ele vai ajudar muito a trazer mais informações, a fazer com que o produtor rural seja muito mais bem atendido com aquilo que ele de fato necessita. Certamente tem um monte de produtor recebendo oferta de coisas que ele sequer tem a necessidade ali. Ele precisa de, por exemplo,
É importante comprar pneu? Sim, é importante, mas será que não é importante também fazer um retrofit de algumas máquinas, ao invés de comprar outra, fazer uma super reforma, agregar algumas tecnologias que para ele pode estar faltando? A gente está conseguindo identificar, por exemplo, que GPS é importante. Então, é um pouco óbvio, mas muitas vezes o pequeno produtor pode não ter esse acesso e ser uma grande necessidade. Então, o que a gente está vendo é que a gente pode ajudar muito, de fato. Informação ajuda. Como é que eu resolvo um problema se eu não vou a fundo nesses problemas e entendo como conseguir resolvê-los? Luiz, se encaminhando para gente finalizar essa entrevista muito produtiva contigo, eu queria saber, pelo que eu entendi aí, todo mundo vai poder se beneficiar, no final das contas, o maior beneficiado vai ser o produtor rural, mas vocês vão fornecer através dessa pesquisa informações diretas para o produtor rural e também para o mercado. Agora, eu gostaria de saber da sua parte como que essa pesquisa está sendo realizada, assim, só para que a gente tenha algumas outras informações a respeito dela. Então vamos lá. Obrigado, José, pela oportunidade de poder trazer esse tipo de esclarecimento. Como eu disse, essa é um projeto de uma empresa privada, que é a nossa consultoria, que entendeu a necessidade, né, essa demanda de informação do mercado. Então nós temos algumas cotas, a gente chama de cotas comerciais, que a gente está comercializando essas informações já de antemão, mas algumas associações, sindicatos, cooperativas têm fechado com a gente já alguns contratos de parceria e ao final eles vão receber a pesquisa como um todo, o material aberto para quem hoje está fazendo essa parceria conosco. E é interessante porque, além desse retrato grande que a gente vai conseguir ter do Brasil, por região, por cultura, por tamanho de propriedade, nós vamos também conseguir segmentar por nível de interesse, por meio de um dashboard. Então, vai ser possível adquirir essa pesquisa e, de forma automatizada, customizar um gráfico para aquilo que você quiser. Então, eu quero, por exemplo, entender a cultura do arroz na região norte. Vai ser possível entender como é que está essa cultura, quais são as máquinas ali dedicadas, a quantidade estimada dessas máquinas. Então, é tudo isso que a gente está desenvolvendo com um número grande de entrevistas, fazendo todo esse trabalho com rigor técnico. Nós temos empresas especializadas, nós temos estatístico, fazendo toda a coordenação desse negócio de modo a ter muita segurança do ponto de vista técnico sobre aquilo que a gente está produzindo de trabalho. Não sei se eu deixei claro, se faltou algum detalhe. Maravilha, não, tá muito legal. Você tem números ou expectativa da quantidade de entrevistados? É uma amostra bastante grande, né? É uma pesquisa quantitativa, que estimada pelos nossos estatísticos, a gente está fazendo cerca de 700 entrevistas, todas elas fazendo a cobertura, como eu falei, né, de todos os tipos de cultura que a gente elencou, como eu comentei. Então a gente está fazendo a pesquisa cobrindo soja, milho, trigo, arroz, algodão e cana-de-açúcar, né? Fazendo a segmentação por regiões, entendendo cada uma das regiões, né? O tamanho dessas propriedades. E só um dado que parece interessante para nós, foi também mais um desafio, mas muito interessante, que a gente tem que seguir, evidentemente, os números a quantidade de propriedades rurais no Brasil. Esse censo de 2017 apontava mais de 5 milhões de propriedades. E para a gente conseguir ter bastante informação a respeito de máquinas, nós tínhamos que aumentar o número de pesquisas em maiores propriedades. Evidentemente, nós aumentamos o número de pesquisa onde tem mais máquina, evidentemente para ter mais máquina.
E na medida que a gente recebe essas informações, evidente, a gente está aprendendo com elas, e para fazer depois a estimativa, por exemplo, do tamanho da frota circular, para ter a estimativa correta aí do tamanho da nossa frota e as demais informações. Muito bem. Seu Bianco, não sei se tem mais perguntas. Apenas uma ilustração. O Luiz falou da mudança do GPS, né? E nós, na qualidade de produtor também, quando o GPS chegou nas primeiras máquinas, houve uma resistência muito grande, que nós achávamos que sempre tinha que estar só com um aparelhinho de solda do lado e uma marreta e pronto, sempre com os tratorzinhos, né? Eu não ouvi o senhor falar se o milho está nessa pesquisa. O senhor falou de alguns produtos? Tá, milho, sim. Tá, milho, sim. Tá. É muito importante. Não, só desejar sucesso a vocês e que Deus abençoe vocês e que essa pesquisa, pois ela vai beneficiar a todos, fabricantes, produtores e os agricultores. Eu agradeço a oportunidade e já me coloco à disposição de vocês. Quando sair os resultados, eu posso voltar aqui e compartilhar mais detalhes com vocês. Mas eu ia falar justamente isso. Ainda bem que você já se antecipou. Eu já ia até cobrar isso aí. Eu ia falar, não, a gente precisa saber desses dados aí. Então fica alinhado. A gente vai estar de olho na agenda. Lá para setembro é a previsão, né, para ela sair completa. A gente quer saber dados e a gente já deixa de antemão aí o convite para o seu retorno lá em setembro, ou se não, em uma outra oportunidade também para participar por aqui. Conversamos com o Luiz Vinha, que é sócio-diretor da BIM3, consultoria de inteligência de mercado. Luiz, gratidão, muito obrigado pela sua participação e contribuição com informações por aqui. Eu que agradeço, um abraço e até mais. Valeu, um abraço, até a próxima. Seu Bianco, a gente continua e no próximo bloco a gente vai falar de um assunto que o senhor me falou, não podemos deixar de falar sobre isso, que foram a tentativa de introdução de patas de animais mesmo, enfim, só as patas dos animais, né? Mas tentando entrar pelo aeroporto. E isso é irregular, desde que você tenha aí uma certificação, ou tem coisa que até sem certificação não é permitida, porque tem riscos muito grandes para a saúde financeira, a saúde da nossa pecuária brasileira. A gente vai explicar melhor daqui a pouquinho, no próximo bloco. O intervalo é rápido, voltamos já. O Agrodebate dessa quinta-feira está de volta. Não se esqueça de mandar seu WhatsApp para a nossa equipe aí, ó. Manda aí, ó, escaneia o QR Code, manda um oi, boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Minha sugestão de pauta. Converse sobre tal assunto, eu queria saber a opinião da Daiane e do seu Bianco sobre isso. Vamos falar sobre isso? Quem sabe o seu assunto pode virar pauta por aqui. Agora a gente fala de um assunto que pode parecer brincadeira, mas que é muito sério, viu? Isso porque patas de animais que teriam risco de introdução da febre aftosa aqui no Brasil foram barradas em um aeroporto. Foram 3 patas com cascos fendidos, possivelmente de caprinos, que foram interceptadas pelo Vigiagro, que é o Serviço de Vigilância Agropecuária Internacional no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Isso aconteceu na quinta-feira passada, dia 5. Para conversar sobre esse assunto, seu Bianco, que é especialista em negócios, e a Daiane Kernave volta conosco por aqui. Seu Bianco, no começo do programa o senhor deu uma informação, né? Muitas vezes a gente pode achar que isso seja inofensivo, mas quem já assistiu um programa chamado Aeroporto Área Restrita, aí, eu sou um cara que eu já assisti muitos episódios desse programa. Eu sei que isso não pode. Agora, para quem nunca assistiu, isso é um risco danado. Inclusive, Paulo, a gente consegue colocar as fotos das patas aí? Enquanto a gente vai comentando sobre esse assunto, seu Bianco, vai lá. Jussan, o problema grave disso é que
elas foram interceptadas. Porém, essa mala ela estava desacompanhada. E você sabe que um voo internacional, para você entrar, para você... tem uma entrevista antes disso, alguém mexeu na sua mala, foi você mesmo que arrumou sua mala. Então, todos esses fatores são essenciais. Por quê? Para que tenha-se a certeza de que o que tem dentro daquela mala é de propriedade desse passageiro. Qual é o grande problema disso? Essa mala parece que não estava identificada. Essa mala veio lá da África para o Brasil. Essa mala... Então, veja todos os problemas. Tudo isso tende a deixar, pelo menos, o brasileiro ou a defesa sanitária do Brasil muito atenta. Porque se eu estou trazendo 3 patas de qualquer lugar do mundo, trazendo para o Brasil e que não tem problema nenhum, eu passo pela alfândega, eu faço simplesmente certo. Agora, não estava identificada, não estava acompanhada, isso tudo, no meu entender, tem muito a ver com a febre aftosa que nós estamos livres agora. Fazem 20 anos que nós queríamos tanto a liberação da febre aftosa para nós poder exportar. Será que isso aí não está sendo introduzido por alguém que quer nos prejudicar para que o comércio de todas as nossas carnes bovinas tenha um problema? Então, isso tudo, no meu entender, a defesa sanitária, até a própria CNA deve entrar nisso daí. Tem que se fazer uma pesquisa muito profunda sobre isso. Veio da África, qual a cidade da África? Será que não tem câmeras lá para ver quem deixou isso, quem despachou isso? Como que é? Vamos identificar. Teria que identificar tudo. Se não houver problema nenhum, se as patas não têm afetose, se não tem nada, menos pior. Mas nós não podemos pecar pelo erro, deixar de ver como foi e aonde foi. Nós temos que fazer essa investigação, deve ser feita, todos nós deveremos ver e ir atrás desse problema, porque se for alguém que está querendo introduzir, vamos que essas patas tenham febre aftosa mesmo, se o objetivo dessas pessoas era introduzir dentro do Brasil essa febre aftosa, isso é gravíssimo, isso é um país inteiro que pode ser prejudicado. Então, o Brasil tem que ir atrás, o Brasil tem que pesquisar e tem que investigar muito sobre isso para se definir, decidir da onde que partiu tudo isso. Não há evidências de que, de fato, tenha febre aftosa, mas, de acordo com a Vigiagro de Guarulhos, a ocorrência ela comprova a importância da vigilância agropecuária brasileira, já que a introdução de micro-organismos junto com o material encontrado poderia colocar em risco o rebanho nacional. E, Daiane, tendo em vista o que se sabe até o momento, quem enviou essa mala sabia que era um crime, senão teria pego ela lá, não teria largado a mala. Com certeza, Jossã. Já veio mal intencionado. Haja vista, a gente já trouxe um tipo de coisa que ele já sabia que era ilegal, já veio com um destino com certeza ilícito, né? A gente sabe que esse tipo de situação acontece, infelizmente. Se essa mala já não veio identificada, não foi algo costumeiro, de rotina, né? Até porque é muito macabro você trazer patas de animais. Eu não quero ser aqui a teoria da conspiração, mas certamente alguma coisa muito ruim estava sendo pretendida, né? Senão ele teria levado essas patas até o destino final. É muito importante também o papel da vigilância, a gente vê. Eu assistia muito tempo Discovery com relação àquele Operação Aeroporto, né? E às vezes a gente vê que quando é alguma coisa que não é intencional, a pessoa está levando uma comida ali, um alimento junto com ela. Agora, quando é algo que é intencional, ela já traz sem identificação, traz nesse tipo de forma. Então eu concordo com o Bianco quando ele fala que uma investigação deve ser feita, até porque no aeroporto da África tem câmera.
e essa pessoa, a mala não veio voando, né? Ela veio com uma pessoa. Então, que seja feito esse tipo de investigação para que a gente consiga saber qual que era o destino dessa mala e quem que foi, né, o autor desse delito. Muito bem, agora resta, como disse o seu Bianco, ao Brasil, e tomara que as autoridades brasileiras vão atrás disso, porque o risco pode ser grande, tá? Como nós dissemos, ainda não há evidências, mas há possibilidade. E se há possibilidade, depois de tanto tempo, na semana passada a gente noticiou aqui foto do Ministério com o certificado de livre da febre aftosa para, de repente, talvez ser jogado aí no lixo, né, o certificado. Meus amigos, o nosso tempo acabou. Vou agradecendo a participação de vocês. Seu Bianco, muito obrigado. E Seu Bianco saiu antes. Opa! tava com pressa, tinha compromisso? Uma chamada aí. Jossá, muito obrigado. Daiane, boa noite, muito obrigado. Obrigado a todos que nos assistiram e até amanhã. Até amanhã. Daiane, estávamos com saudade de você. Obrigado. Eu também estava, Jossã. Eu acho que o Bianco tá com pressa de comprar o presente da Dona Nícia, afinal de contas, hoje é dia dos namorados, né? Obrigada a todos e tenham uma boa noite vocês todos e um bom fim de noite e feliz dia dos namorados. Vão aproveitar, né? Por isso da pressa. Isso aí. Ele já deu presente e nós já aproveitamos. Eu já tirei casquinha do presente já tá aqui, ó, passando no meu estômago. Feliz Dia dos Namorados para todos. Obrigado por hoje. Tchau, meus amigos. Até amanhã. A você ligado aqui no Agrodebate, obrigado pela sua companhia. Feliz Dia dos Namorados. Se você namora, né? Boa noite para você. Até amanhã. Sextou juntos amanhã, hein? Tchau.